Denúncia grave contra a OAB. Deputado diz que a OAB não só foi omissa quanto à defesa das prerrogativas dos advogados, como cúmplice de todos os abusos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer a fala aqui do deputado, mas assim, como advogado eu me sinto envergonhado e ao mesmo tempo decepcionado, porque uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, que teve aí um papel histórico, um papel importante na defesa dos direitos, não só das prerrogativas e dos direitos dos advogados, mas da sociedade de maneira geral, agora está nessa situação. Presta atenção no vídeo que eu vou trazer aqui antes, já comenta aí, já deixa a bandeirinha do Brasil nos comentários, já curte aí a publicação também, porque isso aqui tem que circular. Olha só o que diz o deputado Marcel Van Hatten. Vossa Excelência, que o que vou falar agora é escandaloso, senhor presidente. Escandaloso. Deputado Domingos Sávio, deputado Ottoni, a OAB, que vinha sendo acusada de ser omissa na defesa das prerrogativas dos advogados, tanto do 8 de janeiro como aqueles que têm processos em todos esses inquéritos fakes, agora revela-se, por meio dos Twitter Files, que não foi apenas omissa, foi cúmplice dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes. Senhor presidente, é escandaloso. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não feliz de ter feito uma ação civil pública contra uma entidade, e não entro no mérito se usava a imagem ou não da OAB, a justiça para isso, acorde conselho de ética da própria entidade, para eventualmente acionar outros advogados. A OAB peticiona nos inquéritos do fim do mundo de Alexandre de Moraes, no dia 23 de janeiro, pedindo a perseguição de colegas advogados. É exatamente isso que a OAB fez. Revelado agora no Twitter Files. Alexandre de Moraes despacha para a Procuradoria-Geral da República no dia 6 de fevereiro o pedido da OAB. E o pedido da OAB é nada menos na direção de suspender as atividades jurídicas da OACB e que ela deixe de disseminar fake news contra a democracia. A OAB coloca isso na petição, que aliás difere da petição da ação civil pública. Fizeram especialmente para fazer média, pagar pedágio ao ministro Alexandre de Moraes. Depois do despacho à PGR, deputado Cabo Júnior, o ministro Alexandre de Moraes poderia ter ficado surpreso, porque a PGR disse apenas, naquela época, sob o comando de Augusto Aras e assinado por Carlos Frederico Santos, apenas a verdade, que o devido processo legal deveria ser seguido. Porque já tramita, diz a PGR, na primeira instância, ação civil pública, por meio do qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados veicula idênticos pedidos, e ali, pela via processual adequada em negrito, é que a celeuma deveria ser resolvido. Não obstante, senhor presidente, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sob pedido de arquivamento da PGR, decide censurar colegas advogados e decide colegas advogados de Beto Simonetti, também advogado, que deveria, na verdade, jamais perseguir advogados. Decide, além disso, e aqui eu vou dizer literalmente, afastar de forma excepcional garantias individuais desses procuradores, desses advogados. Na verdade, aqui determina, inclusive, pena de multa diária de R$20 mil, mediante intimação pessoal de Geraldo José Barral Lima, presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Senhor presidente, isso é escandaloso. Então vamos lá, só para a gente pontuar algumas questões importantes aqui. Olha só que absurdo. A OAB, diante dos abusos praticados por Alexandre de Moraes, em várias situações, inclusive ferindo de morte as prerrogativas dos advogados, ao invés de combater esses atos que eram aplicados por Moraes,
acabou sendo cúmplice, ajudando o Alexandre de Moraes em relação a esse tema específico. Que tema é esse? Primeiro, existe na OAB, foi criada aí uma entidade que é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Obviamente, um grupo de advogados de direita que se organizaram e criaram aí essa espécie de entidade paralela à OAB. Claro que a OAB nacional não gostou, porque estava criando-se ali uma entidade separada com advogados de direita e entrou com uma ação civil pública, uma ação adequada, pedindo a extinção dessa OACB, né, que é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, pediu a extinção. Porém, como a ação civil pública estava travada, não foi julgada, olha só que absurdo que fez o presidente da OAB. Ele peticionou no inquérito aberto por Alexandre de Moraes, esse inquérito aí que não tem fim, ele só tem início, mas não tem fim, é um inquérito totalmente inconstitucional. A OAB que deveria combater esse tipo de atitude, porque esse tipo de inquérito, inclusive, acaba prejudicando muitos advogados, além de várias situações lá que os advogados estavam sendo humilhados sem ter acesso aos autos do inquérito, a várias situações, e aí a OAB, em vez de combater esse inquérito, peticionou nesse inquérito, pedindo então a suspensão da tal OACB, da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Ou seja, foram cúmplices desse inquérito inconstitucional aberto por Alexandre de Moraes. E para piorar a vergonha para os advogados, né? A PGR, Procuradoria-Geral da República, que é o representante do Ministério Público Federal, né, para as pessoas entenderem, veio e deu o parecer dizendo que aquela via não era adequada para suspender a atividade dessa OACB. Então, que deveria ser discutido na ação civil pública e não em um peticionamento dentro de um inquérito. Então, o Ministério Público Federal pediu o arquivamento. Olha só, a OAB pedindo para punir advogados e o representante do Ministério Público falando que não, que tem que arquivar, porque essa discussão aí, se tem que acabar, suspender essa entidade ou não, é através de uma ação civil pública que, inclusive, já estava tramitando. O Ministério Público defendendo a advocacia e a OAB atacando. É isso mesmo. E aí, como se não bastasse, mesmo com o parecer contrário da PGR, o Alexandre de Moraes, o que ele fez? Obviamente, decidiu para aplicar multa, punir os advogados responsáveis pela criação da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Agora, olha só que absurdo, que vergonha é a OAB nacional. E agora o Beto Simonetti, que é o presidente da OAB nacional, está se posicionando aí contra o Alexandre de Moraes, que nós vamos para a luta para defender nossas prerrogativas, fazendo um teatro. Só que tudo isso aqui que ele fez foi divulgado agora após o debate, essa confusão aí entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Então, olha só que vergonha, olha só como ficou escancarado aí a atitude desse presidente da OAB. Lembrando que esse ano tem eleições da OAB. Esse ano a OAB vai escolher os presidentes estaduais e dentre os presidentes estaduais é eleito um Conselho Federal que vai escolher o presidente nacional da OAB. Então, tudo isso aí que o presidente nacional da OAB estava fazendo é o quê? Teatro, porque tem eleição. Sendo que o papel dele, de fato, o que ele fez, de fato, foi punir, buscar a punição de advogados conservadores, advogados de direita. E por isso, aos colegas advogados, fica aqui uma reflexão. Esse tipo de presidente, é esse tipo de representante que você quer na sua entidade? Então, presta muita atenção em quem votar agora nessas eleições da OAB também. Porque, mesmo que o presidente nacional seja escolhido de maneira indireta, eu não posso votar, por exemplo, no presidente nacional da OAB. Aqui no meu estado, o estado de Goiás, elege conselheiros federais, como todos os estados elegem, e esses conselheiros é que vão escolher o presidente. O que já está errado também, o que deve mudar essa escolha. O presidente nacional da OAB tem que ser escolhido através de eleições diretas. Tá? É um absurdo que seja feito dessa forma indireta. Mas tá aí, a máscara do presidente da OAB caiu, denúncia grave que envergonha todos nós advogados e que envergonha ainda mais uma entidade.
que tem um papel histórico tão relevante, tão importante, já foi importante, né? Hoje, na realidade, não tem importância nenhuma, na verdade está atrapalhando a sociedade. Essa que é a verdade. Fica aí o alerta para os colegas advogados, escancarado aí a vergonha para o presidente da OAB. Compartilha o vídeo, deixa a curtida e já segue aí também.